Street Fighter 6 precisa de um tutorial forte. A história de tutoriais sem brilho de Street Fighter está afastando novos jogadores do gênero. Street Fighter 6 tem a chance de mudar isso. Captura de tela do trailer de Street Fighter 6 de Chun-Li e Ryu no meio da luta. O gênero de jogos de luta geralmente é hostil a novos jogadores, e a franquia Street Fighter não é diferente. A primeira experiência de muitos jogadores com o jogo de luta consiste em aprender os controles básicos, completar o modo história e depois ser destruído em batalhas online até sair do jogo. Novos jogadores podem decidir aprender os fundamentos do jogo com a orientação de um amigo veterano ou através de guias externos, mas uma parcela maior de jogadores está sendo afastada porque os recursos de aprendizado do próprio jogo não são suficientes. Isso é uma pena, porque melhorar em um jogo de luta é uma das experiências mais gratificantes que um jogador pode ter, e ter uma base de jogadores maior torna o jogo melhor para todos com tempos de fila mais rápidos e torneios maiores. Street Fighter, sendo uma das franquias de jogos de luta mais populares, deve estar liderando a tarefa de atrair novos jogadores para o gênero. Infelizmente, com o péssimo estado de Street Fighter 5 no lançamento combinado com um tutorial sem brilho, ele não trouxe tantos jogadores novos quanto poderia terça-feira. Se o próximo Street Fighter 6 espera capturar um grande público de jogadores, ele precisará ter um tutorial robusto e um sistema de teste combinado. Ensinando fundamentos de luta. Um Ryu posando com um toque estilístico. Embora seja importante ter um tutorial que mostre aos jogadores o que cada botão faz, isso não deve ser todo tutorial. Para jogadores novos no gênero, simplesmente conhecer os controles não os ajudará a aprender como ganhar jogos contra pessoas reais. Na maioria dos casos, isso apenas incentivará o esmagamento de botões. Street Fighter 6 precisa de um tutorial mais aprofundado que possa ajudar os jogadores a aprender os fundamentos do gênero. Um tutorial que cobre coisas como jogo neutro, strings de bloqueio, espaçamento, movimentos de isca e antiaéreos seria extremamente útil. Dar aos jogadores uma base sobre como eles devem abordar o jogo é o mínimo de um tutorial, mas Street Fighter nunca fez isso. Os jogadores que entendem os fundamentos dos jogos de luta são mais propensos a ficar com o jogo, porque apertar botões não é envolvente ou divertido após algumas partidas. Com os jogos anteriores da série, quem quisesse aprender algo além dos controles básicos era obrigado a procurar recursos e guias externos. Jogos de luta como os Kujiros e Guiuts-Gear já possuem tutoriais sofisticados, mas é sempre um equilíbrio delicado entre útil e excessivamente longo. Carregar novos jogadores com toneladas de informações explicando cada nuance pode assustá-los. É importante manter a apresentação do tutorial envolvente para que não seja uma tarefa árdua. Quebrá-lo com salpicos de jogos reais pode encorajar os jogadores a implementar o que estão aprendendo pouco a pouco, em vez de tudo de uma vez. O treinamento específico do personagem é necessário. Chun-Li em Street Fighter 6 com vários personagens já confirmados para Street Fighter 6. O treinamento específico de cada personagem será necessário mais do que nunca. Ter um guia integrado para ensinar aos novos jogadores planos e mecânicas gerais de jogo para seus personagens favoritos os manterá jogando por mais tempo. Na outra ponta do treinamento de personagens, jogos como Guiuts-Gear XRD têm tutoriais para lutar contra cada personagem. Isso é importante, pois muitas vezes os novos jogadores não têm ideia de como abordar partidas e movimentos desconhecidos. Os tutoriais de matchup permitem que os jogadores aprendam exatamente como lutar contra os personagens que acham mais irritantes, aliviando sua frustração e confusão. Outro grande recurso de personagem que Street Fighter 6 pode adicionar é a visualização de alto nível, onde os jogadores podem optar por assistir a partidas ao vivo de jogadores de alto nível jogando com seu personagem favorito. Isso ajudaria os novos jogadores a ver o plano de jogo de seus personagens em ação para que possam aprender sem precisar encontrar vídeos externos. Enquanto Street Fighter V tinha espectadores, era apenas em salas de batalha, tornando-o inútil para iniciantes, pois não há garantia de ver o personagem que eles interpretam.
Os testes de combinação da comunidade são o futuro. Testes de combinação de Gun e UTGR. Os testes de combinação são tão importantes no gênero de jogos de luta quanto as listas de níveis. Dito isto, os testes de combinação do desenvolvedor nunca permanecem irrelevantes no meta, pois os jogadores descobrem mais combos ideais para usar. Portanto, testes de combinação desatualizados podem desperdiçar o tempo de um novo jogador. O sistema Combo Maker de Gun UTGR Strive é o futuro dos jogos de luta. Ele permite que os jogadores criem seus próprios combos e os carreguem como teste para outros jogadores usarem, mantendo os testes de combinação relevantes para sempre. Street Fighter 6 poderia se beneficiar da implementação de um recurso como esse. Os tutoriais de jogos de luta percorreram um longo caminho desde os fliperamas, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Embora Street Fighter 6 tenha o potencial de trazer mais novos jogadores para o gênero do que nunca, ele precisará de um forte sistema de tutoriais para conectá-los e mantê-los interessados.